Boa noite. Vocês estão empolgados com a palavra de Deus? Eu estou muito empolgado. Eu confesso que tá para acontecer algo extraordinário aqui nesse lugar. Amém? Cria expectativa. Independente do ministro que vem aqui, vai ser o Espírito Santo de Deus falando. Então você tem que vir com expectativa. Você não chega aqui para querer ser cheio. Você já sai da sua casa cheio para vir aqui transbordar. Amém? Para os seus irmãos. Aleluia. Então o tema da ministração é reavives o dom que há em ti. Esse é o tema que o Espírito Santo me deu. E ele falou muito ao meu coração. E é muito forte. Amém? Aleluia. Antes de sair de casa, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, que inclusive ela está aqui hoje. Ela perguntando, tá nervoso? Eu ia escrever, tô nervoso, mas aí na hora, o Espírito Santo me deu toque. Eu não tô nervoso não, eu tô pronto. Amém? Pode vir quente que eu já tô fervendo. Mentira de Satanás. Então, aleluia. Reavives o dom que há em ti. Nós, a partir do momento que recebemos o Espírito, que aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo por dentro. E, através de uma imposição de mãos, nós fomos batizados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a habitar dentro e sobre nós. Amém? E aqui em João 14, 26, vamos iniciar com isso. Aleluia. João 14, 26. Deus é bom. Eu estou lendo na versão King James e está escrito aqui, mas eu peço que você não fique disperso, fique focado e pegue aquilo que está proposto para você vir pegar aqui nesse ambiente, amém? Aleluia. E diz aqui, não é porque eu tenho medo de derrubar. Está escrito aqui, mas o advogado, João 14, 26, mas o advogado, o Espírito Santo, aquele a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele é quem nos ensina, ele está conosco o tempo todo. Nós precisamos nos relacionar, ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Amém? Como é que eu faço isso? Orando em línguas, lendo a palavra. E não ficar, não pensar que o Espírito Santo é um camarada que a gente coloca numa caixinha e deixa de lado. Não, o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de você. Amém? Então esteja consciente de que o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de você. Amém? Então você carrega um Deus aí dentro. Aleluia. Não chegue nos lugares de qualquer maneira. Você carrega um Deus aí dentro. Uma vez perguntaram para um pregador chamado John Piper. Fizeram uma pergunta para ele dizendo, será que Deus, ele não seria muito egoísta por querer toda honra, toda devoção? E John Piper respondeu, Deus seria egoísta se ele negasse ao homem o que ele tem de melhor, que é ele mesmo. Amém? Então, o próprio Deus habita dentro de você e não existe nada, ninguém melhor que ele. Amém? Aleluia. Agora nós vamos aqui para Efésios 1. Glória a Deus. Efésios 1, 13. 13 e 14. Diz assim, nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Então o Espírito Santo, ele é como se fosse um selo, ele é a garantia da nossa herança. Amém? Você é propriedade exclusiva do Rei dos Reis. Amém? Então, ele é o nosso porto seguro. E devemos estar conscientes da presença dele. No povo, eu li em um comentário, tem muito tempo já. No povo, lá o povo judeu, eles tinham
uma forma, eles entregavam, né, as cartas, acredito que até hoje, eles entregavam as cartas, tinha um mensageiro que enviava a carta. A depender do remetente, quem é o remetente? É aquele quem escreveu a carta, amém? E quem enviou. Aí essa pessoa valorizava ou não, mas eu quero lhe dizer que você é uma carta aberta. A sua vida tem que espelhar aquilo que você tem vivido e estudado com a palavra de Deus. Então você é uma carta aberta. Quem é o remetente? O próprio Deus. Amém? Aleluia. Dito isso, a gente vai chegar no ponto aí, que é nesse tema aí. A gente precisa entender o papel do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo para chegar nesse ponto. Vamos lá. Eu lembro, vou trazer um exemplo aqui para vocês, alguns exemplos. Eu lembro que teve um momento que a igreja ela estava no bazar, né? Tava vendendo as roupas do bazar. E os pastores receberam uma direção e eles, se você tem roupa certinha, bonitinha, bem cuidada e que não esteja usando, traga, doe para a igreja. E aí, se você não tiver, peça para alguma pessoa no seu trabalho, em algum ambiente aí. E então, eu trabalhava na DESO na época, e o meu setor é muito grande. Tem o diretor e tem uma pessoa lá que fica abaixo do cargo do diretor. Diretoria de Operações e Manutenção, não é, Carol? Carol já trabalhou lá. Meu Deus! E aí, eu fui lá e eu fiquei lá, meu Deus, eu preciso tomar uma atitude, né? E estava lá a sala da minha chefe lá, e eu vou lá conversar com ele, porque eu tinha recebido os papelzinhos, né, os panfletos, para poder distribuir para as pessoas que trabalhavam lá no setor. E eu fui lá na sala da minha chefe pedir permissão para isso. E quando eu confesso que eu fui assim, meu Deus, tomara que dê certo. E quando eu cheguei lá na sala, eu confesso que eu me surpreendi. E eu cheguei lá e eu falei, olha, então, a minha igreja, ela está com esse propósito aí, nós estamos construindo a parte de cima da igreja, que fica o departamento infantil, para acolher as crianças, enfim. E aí eu falei para ela e ela, meu Deus, não, vamos sim, vamos sim. Ela não somente liberou, mas começou a falar para as outras pessoas dentro do setor. Eu vou lhe dizer uma coisa, amados, isso é favor e graça, porque dentro de você não é qualquer pessoa que tem aí, não é um fantasma que tem aí, é o próprio Deus, amém? E você é favorecido e agraciado onde quer que você chegue. Aleluia, aleluia. Não ande nos lugares de qualquer jeito, amém? Mais um exemplo. Esse exemplo também foi daqui da igreja. Teve o evento do supermercado para arrecadar alimentos. E aí Vitória, ela não podia, por conta da faculdade, conseguir a autorização do supermercado para ficar na porta do supermercado lá, pedindo os alimentos, arrecadando os alimentos. Então, adivinha quem eu fui? Foi com meu amigo aqui, Ezequiel. Depois do trabalho, a gente foi lá no supermercado e eu fui falando para Ezequiel, vamos lá, nós somos favorecidos e agraciados. Favorecidos e agraciados. Chegamos lá e falamos sobre o evento, o projeto. E, inclusive, até eu perguntei para a mulher, você é a gerente daqui? Aí a mulher falou bem assim, não, na verdade eu perguntei, sabe onde é que está a gerente aqui? Ela falou, sou eu. Aí eu, Aí eu falei para ela sobre o evento que a igreja iria promover e ela liberou, ela autorizou, glória a Deus, aleluia. Aí quando chega no dia, a gente vai lá praticar o evento. Quando chega no dia lá, os rapazes, os funcionários perguntaram, rapaz, é um milagre viu, vocês terem encontrado a gerente aqui, porque geralmente ela não vem aqui. Meu Deus, favor e graça, não é? Eu estou consciente daquilo que carrego. Amém? Você tem que andar consciente dessa presença que habita dentro de você. Aleluia. Vamos lá. Outro exemplo muito bom.
Que é isso, a gente tem que pregar o que a gente vive. E esse outro exemplo eu também passei com meu amigo Ezequiel, muito bom. Nesse exemplo, a gente estava voltando do trabalho da DESV e a gente precisava que um dinheiro fosse liberado. E eu inconformado com essa situação, Ezequiel também. Meu Deus, a gente voltando de bicicleta na avenida ali do centro, ali, numa avenida do centro ali, não entendo muito bem não. Aí, eu voltando com a bicicleta, Ezequiel também, meu Deus do céu, Ezequiel, peraí, vamos parar aqui. Existem situações em que realmente você tem que dar uma de doido. Ou é aquela hora, ou provavelmente você não vai fazer depois. Amém? E aí parou eu e Ezequiel num cantinho lá, a gente deixou a bicicleta lá e a gente se encostou ali na calçada ali, o mais discreto possível. E a gente deu as mãos ali, a gente precisava desse dinheiro. A gente deu as mãos e começou a orar. Daí veio uma inspiração e começamos a declarar: Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor faz acontecer. Senhor, nós liberamos anjos, Pai, nós precisamos disso. Então, o Senhor vai liberar e vai fazer com que aconteça. E começamos a orar, declarando, consciente de quem somos em Deus. Amém? E aí, dias depois, para a glória de Deus, o dinheiro caiu na conta. Amém? Você se alegra com isso? Então, essa é a presença. Somos favorecidos e agraciados. Você não é qualquer pessoa. Deus não olha para você como o pastor falou esses dias. Deus não tem pena de você. Deus não olha para você como coitadinho. Deus não olha para você como, meu Deus, que desprezado. Não. É por isso que Deus não olha para você assim, porque o próprio Deus habita dentro de você. Amém? Propriedade exclusiva do rei. Essa é a sua realidade. Amém? Aleluia. Vamos continuar aqui. 2 Coríntios 1, 21. Segunda Coríntios 1, versículo 21 e 22. Aleluia. Diz aqui: ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e faz habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo que está por vir. Então, nós não devemos andar preocupados, porque dentro de nós, o Espírito Santo é a garantia de todas as coisas que está por vir. Amém? Não anda preocupado. E existe um textinho aqui que eu achei muito bom. Eu li isso, eu achei muito bom mesmo. Ele, com base nesse versículo, ele diz bem assim: o Espírito Santo é o selo oficial da posse de um filho de Deus, que marca o crente como sua propriedade e que produz um caráter santo na sua personalidade. Amém? Então, a presença do Espírito Santo é para impactar você e aqueles que estão ao seu redor. Amém? Eu lembro que vão chegar pessoas no seu local de trabalho, ao seu redor. Tem algo diferente dentro de você. Tem algo diferente na sua personalidade. É uma luz. É a realidade do Espírito Santo em você, impactando aqueles que estão ao redor. Foi para isso que você nasceu. Amém? Aleluia. Então entendemos o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo sobre nós. Devemos manter um relacionamento com o Espírito Santo, um relacionamento constante. Para as pessoas que têm dificuldade em manter um relacionamento constante, você só é constante com o Senhor quando você se expõe a Ele. Amém? Não existe fórmulas, não existe coisas dessa terra. Você só precisa conhecê-lo. Uma célebre frase diz... Eu esqueci a pessoa que falou isso agora, mas ele diz bem assim: o Deus que quer ser conhecido não o impede de conhecê-lo. Deus não vai te impedir de conhecê-lo. Amém? Aleluia. Então chegue na presença do Senhor, consciente de que você é filho de Deus. Não chega assim: ô Senhor, obrigado, Pai, estou aqui na tua presença. Senhor,
obrigado, porque assim, eu me humilho diante do Senhor. Eu não sou nada. Eu sou pó. Gente, não é assim. Essa não é a sua realidade. Não foi para isso que Cristo morreu naquela cruz. Amém? Chegue com ousadia, confiante. Eu confesso que eu já tive várias vezes dificuldade de sentir a presença de Deus. E é justamente nessas vezes que eu aumento a minha ousadia, se eu posso dizer assim. Eu sou mais ousado, para que minha mente e o meu ser entenda que eu estou falando com meu Pai. Eu já chego lá assim: Pai, obrigado, Espírito Santo da verdade, você está livre aqui, o Senhor já está aqui, o Senhor já está se movendo aqui. Fale mais alto, fale mais alto. Amém? É falar mais alto do que as vozes que tem na sua cabeça. Amém? É falar mais alto do que a situação que você se encontra. Fala mais alto que isso. Você tem uma voz, o Senhor te deu uma voz. Existe um leão dentro de você pronto para rugir. Amém? Aleluia. Tem um leão aí, tem um leão aí. O falso leão, ele ruge, mas existe um que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele a quem criou todas as coisas. Você é filho dele. Aleluia. Mas, irmão, assim, eu sou meio tímido. Querido, quando você está na presença de Deus, está consciente da unção que está sobre você, vem uma ousadia tão forte, tão tremenda, que você, meu Deus, eu como fiz isso? Como assim? Na minha ministração do Rema, eu acho que foi um dia antes, eu não lembro, mas eu sonhei. Olha, o gigante para mim da ministração do Rema era o tempo. Era tem que ter coesão naquilo que você está falando. Início, meio e fim. Eu fiquei, meu Deus do céu, e se eu iniciar e não der certo, e ficar aquele negócio vago e ninguém entender? Aí eu fui dormir e sonhei com isso, a seta inflamada do diabo. Eu sonhei que eu ministrava, mas ninguém entendia, que o tempo acabava e eu não tinha falado quase nada. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Eu fiquei, Senhor, são 10 minutos, Pai. E eu lembro que eu até falava para Sara e Sara, o Senhor vai te carregar, meu Deus. Relaxe. Amém. E aí eu comecei a declarar, Pai, obrigado. Eu declarei quase as mesmas coisas quando eu ainda não tinha aprendido bateria, ainda estava aprendendo. Eu declarava, Pai, quando eu pegar naquelas baquetas, a unção profética virá sobre mim. E aí eu comecei a declarar, Senhor, quando eu subir lá em cima, uma ousadia, a unção virá sobre mim. E não sou eu quem faço, não sou eu quem vou fazer, mas sim o Senhor. Espírito Santo, eu quero ser surpreendido. Me surpreenda. E foi extraordinário, eu recebi demais, recebi muito. Amém? E agora a gente vai passar para uma parte muito boa. Agora que a gente vai entrar nesse tema aqui, muito forte. Construímos a base, agora a gente vai finalizar. Não finalizar, que ainda tem muito tempo, mas vai. Aleluia. Vamos lá. 2 Timóteo 1, 6. Aleluia. Versículo 6 e 7. Diz aqui... Eu acredito que já 1, 5 e 6. Acredito que vocês sabem, eu não sei se todos sabem, mas Timóteo ele exercia um cargo no ministério, né? Ele era líder de uma igreja, e naquela época as pessoas consideravam ele muito jovem e até desprezavam o chamado de Deus na vida dele. E, enfim, aqui está escrito bem assim. 1 Timóteo 1, 6 e 7 diz, por esse motivo, Paulo fala, por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos, porquanto Deus não concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que Paulo estava querendo falar aqui é que o dom, a presença do Espírito Santo em você tem que ser uma chama que você precisa manter acesa. Amém?
precisa manter acesa. E aí tem uma referência em 1 Tessalonicenses 5,19, ele diz bem assim: não apagueis. Tem uma versão que diz o fulgor do Espírito, mas tem uma que tira essa palavra fulgor e fica não apagueis o Espírito. Você sabe o que significa a palavra apagar no grego? Significa assim, isbenumi, essa palavra aqui, isbenumi, que significa sufocar, suprimir. Sabe o que significa suprimir? Impedir de aparecer. É forte, não é? Suprimir, impedir de aparecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa: as pessoas precisam ver você queimando. O fogo do Espírito está aí dentro para queimar, não é para ser sufocado. Amém? E como é que e agora, irmã, como é que eu faço assim? Olha, o fogo do Espírito Santo, ele só é sufocado, depende muito das pessoas com quem você anda. Amém? Cuidado com as pessoas com quem você anda. Ande com pessoas que estejam afogueadas do Espírito, e você será mais um afogueado do Espírito. Amém? Estamos diante de uma geração e de um pouquinho, infelizmente, tem passado por muitas situações que têm sufocado isso, suprimido isso. Mas a partir do momento em que eu e você nos levantamos como uma voz, esse fogo ele vai aparecer. Ele não vai mais ser impedido que apareça, mas ele vai aparecer através da sua vida. John Wesley, ele fala aqui: eu me coloco em chamas e para o povo, e o povo vem me ver queimar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, amado: você tem que chegar aqui na igreja, você tem que chegar lá no local, na escola, onde for, você já tem que chegar em chamas. Porque tem fogo de Deus aí dentro de você. Não negue fogo para as pessoas. Até quando você vai negar fogo para aquele seu amigo que tem se mostrado sedento pela palavra de Deus? Tem fogo aí. Amém? Fire of God. Aleluia. Então, apagar significa... suprimir significa impedir de aparecer. Então, amados, essa galera tem que te ver queimando por Jesus. E não é um fogo de palha não, que vem, você recebe uma palavra e você só se baseia naquela palavra e só fica firmado naquela palavra. Não, isso é fogo de palha, que logo uma semana depois pode apagar, mas existe um fogo dentro de você, que quando você alimenta ele, como alimentar esse fogo? Mas com a palavra de Deus, oração em línguas, falando com o Senhor, ele vai crescer dentro de você. E outras pessoas, a partir do momento que você chegar perto dessas pessoas, elas vão dizer: meu Deus do céu, quando você chegou aqui, eu senti algo diferente. O ambiente mudou. Aleluia. Aleluia. Fogo de Deus. Amém. Aleluia. Porque é um tempo de sermos resposta de Deus para as pessoas. Deus quer te usar. Deus não quer, não fico pensando, não, mas eu não tenho muito assim de falar, quando eu chego eu travo. Fica nessa não, viu? Não fica assim não. Porque não é você quem faz. É o Espírito Santo de Deus sobre você. Os dons, eles foram distribuídos para um propósito: servir o corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Então mantenha esse fogo aceso. Independente do que você está sentindo, mantenha ele aceso. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Andando com pessoas que queimam e queimando para elas também. O fogo de Deus. Aleluia. Você está aqui? Então vamos lá.
Ele diz aqui, deixa eu passar para cá. Glória a Deus. Ainda nesses mesmos livros, você vai ver Paulo falando, versículos como para Timóteo, ele fala bem assim: Timóteo, não desprezes a profecia. Timóteo, firma bem nas profecias. Então, para manter isso, para ter um relacionamento com Deus e para não dar ouvidos às mentiras de Satanás, você precisa estar firmado naquilo que Deus falou sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Independente do lugar que você esteja. Aleluia. Porque tem uma capacidade de Deus dentro de você que sobrepõe as suas forças. Amém? Quantas vezes eu cheguei na presença do Senhor cansado, eu confesso, mas tinha uma unção e um ambiente disponível que me levantava. Amém? E quando você está cheio de Deus, você sempre chega com uma resposta para alguma pessoa que está perto de você. Amém? Relacionamento com Deus. Aleluia. Aleluia. Tem um livro muito bom chamado, vocês já conhecem ele? O irmão, Uma Vida Cheia do Espírito. Só que não é nesse livro, é em outro livro. O irmão Reagan fala. O irmão Smith, conhecem eles? Ele curava muitas pessoas. A forma com que ele era usado era muito agressiva, vamos dizer assim. Mas ele era muito guiado. Por exemplo, um exemplo aqui. Uma pessoa chegava doente, perto de morrer para ele, e o Senhor dava a direção para ele dar um soco na barriga da pessoa. Aí imagina isso daí no meio do culto. Mas era uma direção do Espírito. E essa pessoa era curada na hora, instantaneamente, e até ressuscitada. E ainda, eu acredito que nesse mesmo livro, Kenneth Hagin, ele fala sobre a forma com que a gente tem que lidar com Satanás. Ele cita um exemplo, eu não sei se você conhece esse exemplo, mas ele fala sobre uma pessoa que estava num ponto de ônibus, eu acredito que vocês já ouviram isso. Uma pessoa estava no ponto de ônibus e tinha um cachorro dessa pessoa lá, né? Ficava lá e ele não saía de perto dessa pessoa. E aí o ônibus chega e o cara lá, não, vai para casa. E o cachorro não saía. E ele se afastava e ele continuava perseguindo seu dono. Mas quando ele já estava se apressando para entrar no ônibus, ele simplesmente tomou uma decisão e se posicionou. Vai para casa, vai! Assim. Amém? Assim nós devemos lidar com o diabo e com as situações adversas. Se você lidar com as situações calado, sufocando o fogo que há dentro de você, Satanás vai começar a fazer e o problema vai começar a crescer. Mas no momento em que você se posiciona, tem uma força que surge dentro de você e ele tem que correr. Amém? E às vezes a direção do Espírito é corra. E infelizmente vai ter pessoas que vão pensar, vixe, correr assim no meio do culto. Você não sabe o que é que Deus está falando para aquela pessoa. Qual o comando do Espírito, o que é que aquela pessoa está passando. Às vezes, o comando do Espírito é começar a cantar alto no seu quarto. Começar a cantar alto na sua casa. E a situação ela é revertida e resolvida. Por quê? Porque o próprio Deus habita dentro de você. Eu vou lhe dizer uma coisa, a fonte está aí dentro de você. Não existe fórmulas, não existe um jeito, não, a forma é certa, que você vai assim, não, existe uma fonte aí. Aleluia, o princípio da saúde, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amados, aquele a quem concedeu sabedoria, um dos homens mais sábios da Bíblia, Salomão, ele habita dentro de você. Amém. Então eu acredito que há um tempo, chega de ficar estagnado, parado, na caminhada com Deus. É hora de você reagir, responder a Deus. Vai ficar assim, vai ficar desse jeito?
Parecendo minha mãe falando comigo. Responda ao Senhor, reaja. Mas eu estou sem jeito assim, eu estou sem forças. Não é de você. É a força que está dentro de você. Amém. Reavives o dom de Deus que há em ti. Mantenha acesa a chama. Amém. Mantenha acesa. Não sufoque. Não suprima. Eu não sei se está por certa palavra suprimir. É suprimir. Mantenha acesa. Amém. Aleluia. Esteja sensível aos comandos que vêm do Espírito para determinadas situações. Eu já passei muito tempo assim, orando em línguas no meu quarto, orando em línguas diante de uma situação que eu não sabia resolver. E eu orando em línguas, e eu, Senhor. E de repente começou a surgir respostas. Sabe por quê? Porque eu sei de onde vem. Está aqui dentro. Existe uma capacidade que sobrepõe as suas forças. Amém. Aleluia. Vem aí, vem de você, está aí dentro de você. Eu já falei esse exemplo aqui, mas eu sinto de contar de novo. Quando eu estava no meu processo de contratação lá na DESO, e o negócio estava desandando, estava dando tudo errado. E eu teve um momento que eu me revoltei, me posicionei. Eu cheguei, comecei a orar em línguas, e aquela ousadia, sabe, quando você começa a orar em línguas e parece que, como é que eu posso dizer, o volume, que você tem que ir mais forte, sabe, a sua voz tem que ser mais forte. E aí eu comecei a orar em línguas, de repente, discernimento de espíritos. E aí eu falei bem assim, diabo, solte, isso que você está fazendo agora, solte, em nome de Jesus. Comecei a orar. Eu não sei quantos dias se passou, certo, mas foi bem poucos dias, as coisas começaram a acontecer e a dar tudo certo. Então quer dizer que às vezes aquela situação que você pensa, não tem jeito, não tem como, tem resposta de Deus aí dentro de você, se você se posicionar. Amém? Aleluia. Aleluia. Fogo do Espírito. Profundidade em Deus. Amém? Aleluia. Eu sinto uma direção agora nesse momento, eu não sei. Eu vou fazer, amém? Amados, podem ficar de pé, por favor. Se coloquem de pé. É assim que você caminha com o Espírito. É uma onda que você só segue. Amém? Um rio que você só segue. E nesse momento agora eu peço que você feche seus olhos. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Sem timidez, com intensidade.